abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Nós há 4 semanas atrás, ou 3 semanas, esta é a quarta, eu dei um título a uma série, na verdade pensava que era só uma mensagem, Jesus no cotidiano da vida, Jesus no nosso dia a dia. A primeira passagem que lemos foi Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9. A passagem da transfiguração, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte. E lá Jesus se transfigura, o seu rosto começa a brilhar que nem o sol e as suas vestes se ficam brancas e aparece Elias e Moisés do seu lado e o próprio Deus fala com eles, porque houve uma voz que se ouvia do céu: este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no. E eu gostaria de terminar esta série lendo essa mesma passagem, mas desta vez em Lucas. Lucas capítulo 9. E o mesmo acontecimento, mas desta vez relatado pelo nosso irmão Lucas. Lucas 9, verso 28. Aleluia. Diz assim, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro e João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Por exemplo, uma das coisas que não foi relatado em Mateus é o que é que eles lá foram fazer. Diga ao irmão ao lado, foram orar. O que é que eles foram fazer? O que é que eles foram fazer? Orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono. Outras traduções dizem que eles estavam a dormir ou dormindo. O que é que eles estavam a fazer? Dormindo. Eles foram lá mas acabaram foram lá mas estavam a dormir. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Pai, obrigado, Senhor, por este dia, pela oportunidade, pela bênção que é de estar na tua casa, reunido com o teu povo, Senhor. E abrimos a tua palavra com temor e te pedimos, Senhor, fala-nos, Senhor, que o teu Espírito fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós vivemos num mundo cheio de atividades. Sim ou não? Nós vivemos num mundo sempre na correria, a correr de um lado para o outro. Quando as pessoas se cruzam, por exemplo, a colocar, por exemplo, eu cruzo com alguns irmãos, não é? Nas escolas, a colocar os nossos filhos, etc. Há aquela sensação que andamos a correr, não é? Agora os filhos para a escola, depois vamos a correr para o trabalho, depois voltamos a buscar, ou seja, andamos a correr de um lado para o outro. E este é o estilo de vida nestes tempos, não é? A mentalidade e aquilo que nos é incutido é nós termos sucesso, é nós trabalharmos. Esta mentalidade moderna de andar para um lado para o outro, esta mentalidade que nos é incutida de trabalhar e bem, não é? De nos esforçar, de alcançar os sonhos, de alcançar isto, aquilo, aquilo outro, e ter mais este trabalho e mais aquele, porque queremos conquistar isto, queremos conquistar aquilo, uma série de coisas que é natural da nossa vida, no nosso dia a dia, mas que todas essas coisas cada vez mais se estão a sobrepor à oração. Ou seja, na prática, a oração está a ficar cada vez mais ultrapassada, cada vez menos tempo para orar. Eu gostaria de ler 3 frases de 3 homens de Deus
que Martinho Lutero disse esta frase: devemos trabalhar como se todo o trabalho dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. A outra frase, que é deste homem, Oswaldo, diz que a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. E a outra frase, para a introdução, é: se você não abrir a porta da sua mente para Deus de manhã, pouco vai produzir durante todo o dia. Ou seja, a ideia é que a oração não seja um apêndice, não seja tipo, desculpa o que eu vou dizer, mas o pneu suplente do nosso carro, que nós usamos se um dos 4 furar, e Deus queira que nenhum deles fure. Não é? Ou seja, é alguma coisa que nós socorremos quando temos necessidade. Agora, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que a oração para Jesus não tinha esta conotação. Jesus não orava apenas quando tinha necessidade. Jesus não orava quando precisava de alguma coisa. Nós percebemos, por aquilo que está escrito, a vida diária de Jesus, constantemente e diariamente, ele tinha este hábito de se retirar para um lugar para orar. Este retirar era para estar sozinho, para estar entre ele e Deus. O Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, ele teve a necessidade de diariamente, diga ao irmão ao lado, orar. Isso era tão importante para ele, que ele não abdicava. Não poucas vezes os discípulos acordavam de manhã e perguntavam: onde é que está Jesus? E Jesus depois aparecia e ele tinha vindo de um tempo de oração, a seguir às reuniões, não é? Por exemplo, do pão e do peixe, multiplicação do pão e do peixe, milhares de pessoas que ele pregou o evangelho, que ajudou. Ele se retirava e ia para um lugar a sós para estar com Deus. Este era o hábito de Jesus, e isto era tão importante para ele, que ele quis passar isso, ensinar isso aos seus discípulos, porque o que é um discípulo? É um seguidor de Jesus. Então, quando ele vai ao monte, aqui Lucas, ele é claro no versículo 28, ele tomou estes 3 homens, Pedro, Tiago e João, e vamos para ali para fazer o quê? Orar. E se eu perguntar nesta manhã, quem é que acredita que a oração é importante? Levante lá o braço. 99,9% ou 100%, na prática todos nós acreditamos que a oração é importante, que a oração deve fazer parte da nossa vida. Mas quando nós conversamos um pouco mais e quando nós somos sinceros, não é, a falar uns com os outros, nós nos apercebemos que, por um lado, nós achamos que a oração é deveras importante, mas por outro lado, parece-me a mim que é das práticas cristãs menos praticada nos dias de hoje. Nós temos uma geração hoje, digo ao irmão ao lado, que ora pouco. Digo ao irmão ao lado que ora pouco. E agora não vamos perguntar a ninguém. Eu vou perguntar, mas digo ao irmão ao lado, ninguém se manifesta. Né? Mas quantos oram, por exemplo, o dízimo por dia? No sentido de 24 horas, 2 horas e 40, no mínimo, todos os dias. Ninguém responde. Quantos oram têm esse hábito de orar 1 hora, pelo menos, por dia? Há pessoas que têm esse hábito, mas vamos ser sinceros, há outros que lhes é difícil. Não é porque não amam a Deus, não é porque... Não, mas lhes é difícil. Provavelmente outros nem 30 minutos, outros nem 15 minutos. Outros fazem da oração, de facto, algo que se faz quando se precisa. E quando perguntamos, olha, porquê que oras tão pouco? Uma das respostas é, não vale a pena. Outra resposta é, orar para quê? Fica tudo na mesma. Outra resposta que eu tenho recebido é, olha, se não for Deus, pastor, se não formos nós aqui, não é Deus que vem cá abaixo fazer por nós. E a maior parte das pessoas que responde é esta resposta assim: não tenho tempo para orar. Leonardo, e este é o livro
que li há muito pouco tempo. Porquê que tarda o avivamento? Ele diz assim, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. E ele diz mais, o pastor que não está a orar está a brincar. E as pessoas que não estão a orar estão a desviar-se. Porque, de facto, nós achamos que a oração é importante. E se perguntarmos, será que é fácil orar? Será que é simples orar? Sim. Nós, no Velho Testamento, tínhamos um mediador entre nós e os homens, que era o sacerdote. Hoje, o véu que nos separava de Deus já não separa mais. Por isso, diz lá em Hebreus, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. É simples, nós podemos orar, falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Nós temos acesso à presença de Deus, sim ou não? É simples. Agora, será que é fácil? Bem, parece fácil, mas por outro lado parece que é difícil. Porque se achamos que é tão importante, tão importante, tão importante, e na prática nós fazemos tão pouco. A igreja, como comunidade, faz tão pouco. E não é querer magoar ninguém, é nós olharmos para nós mesmos. É só nós percebermos a quantidade de pessoas que vê um culto de celebração ao domingo e a quantidade de pessoas que vê um culto de celebração não, de oração. E não é porque à quinta-feira às 3 da tarde, se fosse às 9 da noite, é a mesma coisa. Aqui a questão é, de facto, por um lado nós valorizamos ou dizemos que é importante, mas na prática há uma série de coisas que acontece que, sem nós nos apercebermos, nós desvalorizamos ou não praticamos aquilo que dizemos que é importante. Eu não sei se já aconteceu convosco, não é? Quando a gente pensa em orar, não, agora vou tirar este tempo para orar, de repente a minha cabeça, não é vossa, de repente vem à minha cabeça 1001 coisa que eu devia ter feito e não fiz. De repente vem à minha cabeça uma série de coisas, a gente está ali e tal, de repente começa a reparar que isto ainda está assim, aquilo, ou seja, e se distrai. O que é que aconteceu com estes homens? Lucas 9:32 diz que eles foram convidados a ir orar e eles adormeceram. Diga ao irmão lá, adormeceram. Eles ficaram carregados de sono. Eu não sei se já começaram tipo a bocejar. Obrigado, Senhor, por este dia. Amém. Mas o adormecer não foi a primeira vez. Abram lá, por favor, em Lucas 22, é só umas páginas à frente, versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os discípulos o seguiram. E sabe o que é que ele foi fazer para os Montes das Oliveiras? Diga, irmão lá, orar. Como costumava fazer. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. Ou seja, ele não só foi orar, Jesus disse, olha, vamos orar. Vamos orar todos. Verso 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava. Jesus orava. Jesus se ajoelhava, clamava a Deus. Jesus tinha essa necessidade. Versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas, grandes gotas de sangue, e que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. E olha o que é que está escrito. E deixou-os dormindo de tristeza. E Jesus convida, e depois versículo 46, e disse, por que é que estáis a dormir? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Jesus convida-os para orar. Olha, vocês ficam aqui, oram aqui, eu vou orar para ali. E quando ele volta, ele apanha-os todos a dormir. E ele não disse, pronto, está bem, vocês estão cansados. Não, orai, despertem, orem. Para quê? Para que não entreis em tentação. Por que oramos tão pouco? Vou dar 2 razões, entre muitas. Primeiro, sono. Diga ao irmão lá de sono. Sonolência, anestesiados, bocejar, adormecidos. Lá no Monte da Transfiguração, eles quase que perderam a oportunidade de ouvir Deus falar para eles. Porquê? Porque estavam a dormir.
E aqui, no Monte das Oliveiras, na hora mais difícil que Jesus precisava deles, Jesus estava angustiado. Jesus estava prestes a ir à cruz. A sua carne, ele estava a dizer, não, Senhor, se for preciso, passa de mim este cálice. Pediu para eles orarem e o que é que eles fizeram? Dormiram. Eles dormiram. Irmãos, e este sono dos discípulos, na verdade, fala de cada um de nós. Às vezes também nós estamos a dormir, acordados sim, mas a nossa alma está adormecida. Às vezes a igreja sim, estamos acordados fisicamente, mas a nossa alma está adormecida, está anestesiada. E a Bíblia, no que se refere ao sono, na palavra de Deus, corresponde a pecado. Não estou a falar do sono carnal, não é que é restaurador, não, mas quando a nossa alma adormece, por exemplo, o sono que fala da morte espiritual, e podíamos dar muitos exemplos, por exemplo, Sansão adormeceu, Sansão ficou anestesiado, brincou com o pecado e quando ele deu conta, ele foi capturado, não é? Lá pelos inimigos. Porquê? Porque se deitou com a Dalila. Por exemplo, o Saúl perdeu o reinado, porquê? Porque adormeceu. Ele desobedeceu a Deus. A sua alma ficou tão anestesiada, tão desapercebida daquilo que estava a acontecer. Ele adormeceu espiritualmente e acabou perdendo o reinado. Por exemplo, Balaão acabou por adormecer também, recebendo o quê? A recompensa de Balaque. E isso foi trágico para a vida deles. O Jonas, não é? Ainda um dia destes falámos do Jonas, quando recebe uma mensagem específica de Deus para ir pregar para a grande cidade de Nínive, mas ele adormeceu, ele deixou-se anestesiar, ele desobedeceu, e quando ele acorda no meio de uma tempestade e é jogado lá no mar e acaba dentro da barriga de uma baleia. As 10 virgens, elas estavam à espera do seu Senhor, mas elas não foram prudentes, elas adormeceram, elas não levaram o óleo consigo e 5 delas perderam o seu noivo. Elas ficaram de fora da festa. Quão trágico é nós adormecermos. Quando nós adormecemos, nós ficamos fora daquilo que é a vontade, o plano de Deus. E quais são os sintomas desse adormecimento? Acomodação. Nós nos acomodarmos, a igreja se acomodar, a nós nos acomodarmos, satisfação com o que já somos, ausência de vontade de melhorar. Por isso o apóstolo Paulo em Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E aquilo que Deus nos quer encorajar hoje é nos despertar, a despertar para fazer da oração um estilo de vida, não um invento que nós fazemos quando estamos a precisar. Porque olha o exemplo de Jesus. No dia de glória, no momento da transfiguração, no momento em que Deus se manifesta, no momento em que tudo está bem, Deus os leva a orar. No momento em que tudo está mal, no Monte das Oliveiras, onde Ele está angustiado, e por causa da sua angústia ele ora, ele clama ao Senhor, e Deus e Jesus os leva a fazer o quê? A orar. Porquê? Porque orar não é sobre o momento, se é bom, se é mau. Orar é sobre estar na companhia de Jesus. Ele faz parte da nossa vida. Não importa se nós estamos no monte de glória, não importa se está tudo bem, ou não importa se está tudo mal, nós somos convidados a ter intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma diária. E era isso que ele estava a ensinar a Tiago, Pedro e João. Olha, faz da oração um estilo de vida. E ele é o grande exemplo de nós. Quando ele está angustiado, não é? Lá no Monte das Oliveiras, ele vai orar. Vamos lá, ai pastor, eu não tenho orado, sabe? A minha vida está muito mal. Eu nem me apetece levantar. É aí que tu precisas de orar. Ah, não, pastor, mas sabe, eu tenho lá um problema lá na firma e agora, olha, nem a igreja. Não, é aí que eu preciso vir à casa de Deus. É aí que Jesus nos ensina, nesse tempo, no dia mau, no dia da dificuldade, nós somos chamados a fazer o quê? A orar, a clamar ao Senhor Jesus Cristo.
Jesus nos chama a esse lugar, ao lugar de oração. Claro que a carne não apetece, por isso é que diz lá em Mateus capítulo 6, verso 41, que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Claro, a carne quer é sofá, a carne quer é, sei lá, ver televisão, a carne quer é redes sociais, a carne quer é passear, a carne não quer fazer nada. Mas nós temos que submeter a carne à vontade de Deus, não ser guiados por aquilo que nos apetece, mas ser guiados por aquilo que a palavra de Deus diz. E ele é um exemplo. No monte, às vezes também há pessoas que sabem orar quando tudo está mal, mas às vezes se esquecem de orar quando tudo está bem. Agora a firma está bem, o dinheiro está na conta, o trabalho começa a multiplicar e eu tenho muito trabalho e agora, pastor, agora, Deus sabe, Deus está-me a abençoar tanto. Eu estou a dar o dízimo, fique descansado. Ou seja, que é para eu ficar, sim, está bem, pronto. Não oras, não vens à casa de Deus, mas dás o dízimo. Isso não há problema. Não. Eu percebo a atitude da pessoa. Parece que não. Ele está a dizer assim, olha, agora está tudo bem, não tenho tempo. E ele começa a não orar. Já não ora como antes. Já não serve como antes. Já não é fiel como antes. Andou anos e anos a orar por alguma coisa e agora tem essa alguma coisa. E agora, de repente, e Jesus nos ensina assim, olha, no tempo da glória, no tempo em que está tudo bem, nós somos chamados a orar, porque orar é a oportunidade que nós temos de estreitar laços de relacionamento com Deus, Não é só nos momentos da agonia que nós devemos de orar, é nos momentos também quando tudo está bem. Esse homem nesse livro cita também assim, como podes derrubar as fortalezas de Satanás se não tens nem força para desligar a televisão? Às vezes nós queremos conquistar uma cidade, queremos derrubar as fortalezas de Satanás e nem a televisão conseguimos desligar. E claro que este livro, esta frase, ela está desatualizada, mas o homem escreveu este livro em 1959. E só foi traduzido para português em 89. Mas nós podemos atualizar esta frase e dizer assim, olha, como é que nós queremos derrubar as fortalezas de Satanás se nós não conseguimos desligar, uns de facto é a televisão, mas outros se não conseguimos desligar os smartphones? Como é que nós queremos conquistar uma cidade para Cristo se nós não conseguimos levantar 1 hora por dia, mais cedo, antes de ir para o trabalho, para orar por essa igreja e por essa cidade? Como é que nós queremos derrubar as fortalezas de Satanás se nós não conseguirmos nos abstrair das distrações que tanto nos invadem a nossa vida para nos roubar o momento da oração? Como é que nós vamos derrubar as fortalezas de Satanás se nós não conseguimos se comprometer com a casa de Deus a orar e a clamar ao Senhor? Isso é o que é uma exortação de Deus para a nossa vida. Igreja, nós precisamos de orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos nos colocar de pé nesta cidade como homens e mulheres de Deus e clamar a misericórdia de Deus sobre a nossa cidade e clamar a graça de Deus sobre a nossa cidade. Quem vai fazer isso se não forem os seus filhos? Irmãos, qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. Irmãos, eu amo a Carla. Sim ou não? Bem, eu é que sei, né? Claro que sim. Não seria no mínimo estranho eu dizer que amo a Carla e não passar tempo com ela? Não seria no mínimo estranho eu dizer que amo a Carla e não falar com ela, não compartilhar a vida com ela, viver uma vida independentemente dela? Claro que isso seria estranho. Como nós podemos dizer que amamos a Jesus se não passarmos tempo com Jesus? Como nós podemos dizer que amamos a Jesus se não passamos tempo a ler a sua palavra, se não passamos tempo na sua presença, em oração, em clamor? Na verdade, quando não oramos, nós cometemos o pecado da arrogância.
Arrogância, pastor, sim. Ou seja, nós achamos que nós por nós mesmos vamos levar a nossa vida para a frente. Eu tomo as decisões que eu achar melhor. Eu já sou inteligente, eu tomo esta decisão, tomo aquela. Ou seja, eu sou arrogante, não o convido a ele fazer parte das minhas decisões. Mas depois, quando estou com problemas, queixo-me que ele não me ajuda nos meus problemas. Mas no fundo eu é que fui arrogante porque eu quis fazer as coisas à minha maneira. É o mesmo pecado que Adão cometeu. Deus deu a terra a Adão. E Adão disse, ok, já tenho a terra, agora vou fazer a minha maneira. Não, Adão, não é para isso. Não, eu dei-te autoridade. Mas agora, olha, tem intimidade comigo. Tem relacionamento comigo. Porque eu te vou-te ajudar. Eu te vou dar sabedoria. Eu te vou dar força. Eu te vou ajudar e dizer como é que tu deves cuidar desta terra. Não faças as coisas por ti próprio. Vamos orar. Jesus nos chama a orar. Diga ao irmão lá, Jesus nos chama a orar e a minha oração é: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque é que nós oramos tão pouco? Porque às vezes estamos adormecidos. A nossa alma está adormecida com a nossa vida, está adormecida a olhar para nós mesmos, está adormecida com os nossos sonhos, com os nossos alvos, e temos que alcançar isto, e vamos fazer mais aquilo, e adormecemos, esquecemos quem é o Criador dos céus e da terra, esquecemos qual é o propósito dele para cada uma das nossas vidas. Jesus não só orava quando estava aqui na terra, ensinou os discípulos a orar, mas hoje lá em cima no céu, em Romanos 8 diz que ele intercede por cada um de nós. Porquê é que nós somos uma geração que ora tão pouco? Por causa do sono. Segundo, porque provavelmente desconhecemos o poder da oração. Ou subestimamos o poder da oração. Irmãos, eu vou ser rápido, mas vamos só passar assim pela Bíblia rápido. Se Abraão não tivesse orado, o que é que seria de Ló? Provavelmente tinha morrido em Sodoma e Gomorra. Se Moisés não tivesse orado, Israel teria sido destruída por Deus na sua ira. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido, o profeta. Se Davi não tivesse orado, não tivesse se arrependido, ele não seria um homem segundo o coração de Deus. Se Salomão não tivesse orado, provavelmente ele não seria o homem mais sábio. Se Ezequias não tivesse orado, teria morrido 15 anos mais cedo. Mas porque orou, morreu 15 anos mais tarde ou depois. Se Daniel não tivesse orado, nós não conheceríamos muitas das profecias a respeito do fim dos tempos. Se os discípulos não tivessem orado, provavelmente eles não teriam recebido o revestimento do poder de alto que aconteceu em Atos 2. Mas isso aconteceu, porquê? Porque eles foram fiéis e estiveram, independentemente do tempo, eles não sabiam quanto tempo ia demorar, eles só sabiam de uma instrução: vão para lá a Jerusalém e reúnem-se ali, e eles ficaram reunidos ali fielmente a orar e a buscar a Deus, e diz que em Atos 2 o Espírito de Deus desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Se Cornélio não tivesse orado, a sua família não teria sido salva. Foi ele que orou e Deus falou ao Pedro para ir falar lá ao Cornélio e toda a sua família foi salva. Será que nós conhecemos o poder da oração? A minha pergunta nesta manhã é: o que é que não está a acontecer na tua família por falta de oração? O que é que não está a acontecer na nossa cidade de Figueira da Foz por falta de oração? O que é que não está a acontecer aí nessa cidade por falta de oração? O quê? Porque Ezequiel 22:30 diz: e busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Eu sei que Deus é soberano, irmãos. Deus pode fazer o que Ele quer, quando quer, a hora que quer. Ele é soberano. Mas foi Ele que escolheu intervir nesta terra através de nós e através das nossas orações. Não fui eu. Eu não sei porque é que Ele escolheu dessa forma, não é? Mas a verdade é que Ele escolheu intervir nesta terra através das tuas e das minhas orações. E o que é que está a deixar de acontecer na nossa terra? O que é que está a deixar de acontecer do nosso país? Por sermos uma geração que ora tão pouco. Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito ter seu efeito. Na versão o livro diz: a oração feita por um justo alcançará resultados muito grandes. O lema dos nossos dias, irmãos, é trabalho. O lema dos nossos dias é pensar em métodos novos para fazer isto, para fazer aquilo, criatividade, sermos inovadores, etc. E não há problema nenhum nisso. O problema é quando deixamos de lado o principal, que é a oração. Aí é que está o problema. Porquê? Porque é a oração que muda realidades. É a oração que transforma vidas. É a oração que muda cidades. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Não existe que nós, se queremos avivamento na nossa terra, que sejamos como o Elias, que havia seca sobre a terra e Deus profetizou, Deus falou, vai chover. E ele colocou-se a orar, a clamar ao Senhor. Mas quando se olhava para o horizonte, nem uma nuvem havia. Mas ele continuou a orar, ele continuou lá. E quando olhava para o horizonte, uma nuvem pequenina, mas ele não desistiu, ele continuou lá, até que foi derramado chuva do céu e abençoou toda aquela terra. Que nós sejamos esse povo que se coloca em oração perante o Senhor, perante a nossa terra, perante a nossa família, perante aqueles que Deus nos leva a orar. Irmãos, eu vou terminar respondendo esta pergunta: o que é orar? Eu vou convidá-los a abrirem Salmo 18. E eu quero lhe dar 3 pontos muito práticos, mas numa sequência crescente. Ou seja, aqui o que eu estou a pensar é aquela passagem de Ezequiel, que o profeta tem aquela visão que mete o pé na água e tem a água assim pelos tornozelos, e depois dá mais assim uns passinhos para a frente e a água sobe, e depois vai mais passinho, a água sobe, até ficar assim no mar a nadar. E que Deus nos leve até nós nadarmos nesse mar. Salmo 18, verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz. Ouviu a minha voz. E aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que é orar? Orar é falar e ser ouvido. Orar é falar e ser ouvido. E Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Salmo 37:17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra das suas angústias. Há um homem de Deus chamado Charles que ele escreveu esta frase: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. A distância entre um problema e a solução é a mesma distância entre os nossos joelhos e o chão. Quando nós oramos, quando nós clamamos, orar é falar e ser ouvido. Deus nos ouve. A tua voz é importante. Talvez algumas pessoas tenham crescido a ouvir só cala-te, cala-te. Às vezes nós fazemos isso com os miúdos e parece que a voz dele não é importante. Assim como na nossa vida nós vamos crescendo e há o tempo da infância, há o tempo da juventude e há o tempo do adulto maduro. Assim é a nossa vida com Deus. Mas às vezes nós achamos que não podemos falar ou que a nossa voz não é importante. É natural quando a Mafalda vem, o Gonçalo vem, eles querem falar. Eles querem falar e é importante nós os deixarmos falar. Eu quero que eles saibam que a voz dele é importante. Eu amo ouvir a sua voz. E o que é que eles falam? Pedem. 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 É natural da idade. Eles pedem.
está calado, já ouvi. Não, eu quero que eles aprendam, que saibam, a voz deles é importante. O pai e a mãe amam ouvir a sua voz. E deixa-me dizer isto, o nosso Pai Celestial ama ouvir a tua voz. Ele não é aquele que está com os ouvidos encolhidos para que não possa ouvir a nossa oração. Não, Ele ama te ouvir. Então, o que é orar? Orar é falar e ser ouvido. Mas a vontade de Deus não é que nós fiquemos por ali. A vontade de Deus é que nós cresçamos. Diga ao irmão lá, vamos dar mais um passo. Vamos entrar neste mar. Não vamos ficar só com os pés ali, só molhados. Não, vamos entrar no mar. Vamos um bocadinho mais profundo. Não, vamos crescer um pouco mais. Vamos passar para outra fase. E o que é outra fase? Orar é falar e ser ouvido. Segundo, orar é encontrar e ser transformado. Encontrar e ser transformado. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, cada vez que entramos no lugar de oração, não entramos apenas para falar, nós entramos para nos encontrar com o nosso Senhor. Oh, isso é um pouco mais fundo. É ir um pouco mais. Orar não é apenas falar, é bom. E é como se nós fôssemos crianças. Bom, falar e ser ouvido. Deus ama nos ouvir, Deus ama responder à nossa oração. Mas nós precisamos de ir mais longe. Orar é encontrar. Para quê? Para que Ele possa nos transformar. Orar é esse encontro de transformação. Esse homem de Deus que escreveu esse livro, Porque Tarda o Avivamento, diz: muitas pessoas oram para ser abençoados, apenas algumas pessoas oram para ser quebrantados. Porque aqui é um nível em dizer: Deus, toca na minha vida. Deus, esta é uma oportunidade tão linda que eu tenho de dizer: Deus, opera em mim o teu querer e o teu fazer. Ouça, a oração de Jesus, de Mateus capítulo 6, que nós já lemos nesta manhã, é uma oração de uma pessoa já crescida, já amadurecida. Não é uma oração: sim, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, a tua vontade se faça na minha vida. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aí estamos a falar de colocar lá o nosso coração. Por isso é que Jesus diz: olha, vocês honram-me com os lábios, disse isso aos fariseus, mas o vosso coração está longe. Então não, orar é falar e ser ouvido, mas orar é um encontro. Para quê? Para ser transformado pelo Senhor. Senhor, que o meu coração possa ser transformado de tal maneira que eu possa amar aquilo que tu amas, que eu possa querer aquilo que tu queres. Senhor, toca-me de tal maneira que eu não viva para mim mesmo, que eu não viva para fazer a minha vontade, que eu não viva uma vida sonolenta, adormecida. Não, toca na minha vida, transforma o meu coração para que eu possa querer o que tu queres, amar o que tu amas e andar no caminho que tu queres que eu ande. Orar é encontrar para ser transformado. Diga, irmão lá, mas Deus quer que a gente entre mais. Vamos mais. Ou seja, é como se eu fosse infância. Orar é falar e ser ouvido. E agora eu estou na fase da juventude. É eu encontrar para ser transformado. Mas Deus quer nos levar mais lá para as águas profundas. E o que é orar? Orar é ouvir e ser íntimo. Essa é a fase da maturidade, de adulta. Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus vai revelar os seus segredos a quem? Àqueles que o temem. O que é que Deus chamava Abraão? Amigo. E no seu encontro com Abraão, o que é que Deus lhe revelou? Os seus? O que é que ele ia fazer? Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, por causa da sua iniquidade, por causa da sua maldade. E nessa intimidade, Abraão ora por aquele lugar. Abraão clama ao Senhor por aquele lugar.
O que é que aconteceu com Moisés? Deus revela a Moisés o que é que ele vai fazer com o povo, porque é povo obstinado sempre a criticar Deus na sua intimidade. Que ele tem intimidade com Deus. Ele não só fala e pede, mas ele não só se encontra e já foi transformado, mas ele agora é íntimo, ele louva e ele diz, não Senhor, não faças isso. Ele tem intimidade para dizer, Senhor, não faças isso, estás a pensar. Ele tem íntimo do Senhor. João 15, verso 15, já não chamarei servos, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tenho feito conhecer. Irmãos, há um lugar muito mais profundo. À medida que nós crescemos e percebemos que nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade. À medida que nós crescemos, nós percebemos e oramos para que Deus mude o nosso coração, transforme o nosso coração a ponto de querermos a vontade dEle na nossa vida, a ponto de querermos a vontade dEle na nossa terra. É quando nós começamos a entrar. Orar é falar e ser ouvido. Orar é encontrar para ser transformado. E orar é ouvir e ser íntimo. Há um homem de Deus, que eu vou terminar com esta história, que ora há 20 anos por avivamento. Eu não me lembro do seu nome agora. Mas ele diz assim, depois de 20 anos a orar, eu tenho estado cada vez menos preocupado com as palavras que eu falo na minha oração ou com a forma que eu oro, mas cada vez estou mais atento com o coração quando eu oro, ao meu coração quando eu oro. Eu tenho encontrado cada vez menos palavras e tenho encontrado cada vez mais lágrimas. Ele diz, eu tenho encontrado cada vez menos palavras e cada vez mais lágrimas na oração. Oh, irmãos, que Deus nos possa despertar nesta manhã. Que não respondamos à pergunta apenas, a oração é importante. Sim. Mas o tempo que dedicamos a ela nos mostra que ela é irrelevante ou não é tão importante na nossa vida. E que nós possamos nos arrepender nesta manhã. Possamos clamar ao Senhor e fazer esta caminhada. Não tem problema nenhum se eu estou na fase do falar e ser ouvido. Ou seja, essa fase vai continuar sempre. As fases vão continuar sempre. Mas eu vou entrar um pouco mais e perceber que eu estou lá para encontrar Deus e ser transformado por Ele. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Para que eu possa chegar lá, o meu coração, amar o que Ele ama. Querer fazer o que Ele quer fazer. Então não é mais o meu sonho. Não é mais a minha visão. Não é mais o que eu acho. É o que Ele transformou aqui dentro. Então eu começo a ouvir. Por causa da intimidade, ouvir o que é que Ele quer. Onde Ele quer que eu vá. Por quem Ele quer que eu ore. Como é que Ele quer que eu gaste a minha vida. E começamos a viver morrendo por uma visão. Não uma visão de um homem, mas aquilo que Deus coloca na nossa vida. E quando eu digo morrer, é dar a nossa vida por aquilo. Oh, irmãos, eu vou lhe dizer qual é o meu sonho. É que eu possa tirar daqui da Bíblia a igreja de Atos dos Apóstolos. E eu possa conseguir colocar na prática na nossa igreja aqui na Figueira da Foz. Que quando alguém olhe, dizer assim, olha a igreja de Atos, olha, a igreja da Figueira é igualzinha. É que mudamos muitos paradigmas. Um deles é que a igreja não é o pastor. O ministério não está na mão do pastor, ou não deve estar,
mas na mão dos crentes. Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, etc., para ensinar os santos a fazer a obra para a qual tenho chamado. Então o ministério do pastor é preparar os santos para fazer a obra. Olha o que Jesus fez. Pregou, abençoou multidões, mas andou com 12. E os preparou. Para quê? Porque assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Agora vocês é que vão e fazem. Vamos fazer juntos. O pastor não é o estrela cá do sítio, é mais um. Juntos, para fazermos a obra. E o que é que eles faziam? Eles estavam nas casas, juntos, no partir do pão, nas orações, e eles estavam no templo. É como um avião com 2 asas. E nós neste momento temos um avião só com uma asa. Temos um avião, pastor e um número reduzido a servir. Essa não é a igreja de Atos. Glória a Deus por isso que estamos a fazer. Glória a Deus por este culto. Mas Deus não quer que nós fiquemos por este culto, mas que durante a semana nós possamos abrir a nossa casa e possamos ser um pastor ali, e possamos convidar um irmão ou 2, um vizinho ou outro, e ali partilhar a palavra de Deus, e ali partilhar o amor de Deus na prática, coisas simples, mas Deus se manifestar através de cada um de nós, porque nós só temos uma vida para levar as pessoas a Cristo. Nós não podemos ficar satisfeitos. Eu disse isso, já não me lembro quando é que disse, foi na quinta, se na sexta. Eu não posso ficar satisfeito com os anos a passarem e nós não levarmos pessoas a Cristo. Isso tem que nos levar a clamar, a jejuar, a orar, a dobrar o joelho, a nos arrepender. Nós em 2022, esta igreja vai fazer 30 anos. Eu em 2022 faço 7 anos que estou aqui. Nós não podemos continuar mais 7 anos com o número de conversões que tivemos, que é quase igual a nada. E eu não estou a dizer isso para desvalorizar, não, dou graças a Deus por cada um de vocês, dou graças a Deus por esta igreja, dou graças a Deus por este povo, mas nós precisamos de acordar, porque Deus conta connosco para sermos um exército nesta cidade, para levar Jesus Cristo a estas pessoas. Nós não podemos ficar satisfeitos, não, nós temos que nos envergonhar e nos arrepender, e o início disto tudo começa na oração, porque não queremos uma ideia de um homem, não queremos o projeto do A, do B, do C ou D, não queremos uma coisa passageira e dizer assim, pronto, isto não está a funcionar, o que é que funciona para a gente crescer? Não, a questão não é crescer, a questão não é, não, a questão é ter uma visão de Deus e vamos fazer o que Jesus mandou. O que é que Jesus mandou? Salvar almas e discipular essas almas. Se isso demora mais tempo, se demora menos tempo, se no espaço de 10 anos a gente tem mais 50, se temos mais 5.000, mas temos que fazê-lo, E a igreja de Atos é como um avião que não tem só uma asa, como nós temos neste momento. Ele tem 2 asas, era nas igrejas e era nas casas. E nas casas era cada um de vocês assumir o seu sacerdócio e ser um pastor ali naquele lugar para abençoar. Ou seja, não sermos uma igreja de crentes que estão, ao domingo estou eu a partilhar o Paulo, meia dúzia de nós, mas vocês não podem. Quando digo não podem, mas somos muitos. Então onde é que nós vamos exercer o nosso sacerdócio? É durante a semana. É pegar naquilo que nós recebemos ao domingo e agora vamos tirar, nem que seja um dia por semana, para abençoar, para orar, para ser ministros de Deus aqui nesta terra. E vamos orar, porque aqui não está-se a falar de coisas carnais, está-se a falar que é Deus que vai nos dar graça, como diz lá na igreja primitiva, e todos os dias, nos templos e em casas, orando e caindo na graça do povo, Deus acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar.